Palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Muito obrigado, minha irmã. Betânia, pode ficar de pé, mostra o livro aí, por favor. Irmãos, uma vez que eu esqueci, ela me lembrou. Muito obrigado. Esse livro aí, Oração. Obrigado, minha irmã, deu para ver bem. É Oração, o nome do livro, né? O nome do pastor, me lembra o nome do pastor que está aí? O nome do pastor é Pastor Márcio, ele é um pastor da Nova Vida e ele ofertou 100 livros desses que ele escreveu para o trabalho de missões aqui no Nordeste. E aí a gente saiu pegando, eu peguei 10 aqui para a nossa igreja. Ele custa R$ 20, então todo esse valor que for vendido agora, né, a gente vai reverter para as missões, para as necessidades das missões aqui no Nordeste. São muitas igrejas em locais difíceis, né, com demandas lá para tanto assistência a pessoas como a reparos nas instalações. Então, todas as igrejas levaram um pouquinho desses livros e estão vendendo no domingo hoje, né, nos seus cultos. Então, ao final, se você quiser, procura a Betânia. É um livro sobre oração. Inclusive, a gente aproveita para lembrar do Orando Juntos, né, Betânia? Toda segunda, às 19h30 agora, né, às 19h29, a gente está orando como igreja, juntos. A gente lembra desse motivo de oração também. Então, você vai poder comprar, se abençoar, né, com um bom livro, um excelente livro que ele escreveu sobre a oração e abençoar as igrejas aqui do Nordeste na sua missão também, tá bom? Vamos ler a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Não sei se você sabe, mas o livro de Atos foi escrito também por Lucas, né? E basicamente ele foi escrito como um só livro, né? Obviamente, ele é distinto aqui, né, na palavra de Deus. Um foi o evangelho do que Jesus fez, e Lucas escreveu o livro de Atos como uma continuidade do que agora o povo de Jesus faria. Então, se o livro de Atos é o livro que narra, se o livro de Lucas é o livro que narra o que Jesus fez, o livro de Atos é o livro por meio de quem Lucas escreveu sobre o que o povo de Jesus continuou a fazer depois da ascensão de Cristo. Então, é um livro que continua o Evangelho de Lucas. E hoje a gente vai continuar. Não sei se vocês lembram que eu compartilhei com os irmãos que nessas últimas semanas a gente expôs as últimas palavras do Evangelho de Marcos sobre a missão. Na semana passada a gente falou sobre as últimas palavras de Cristo no Evangelho de Mateus. E hoje a gente vai falar aqui sobre o livro Lucas Atos, as últimas palavras sobre a missão da igreja no livro de Lucas Atos, aqui na palavra, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos e vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus, fala com a tua igreja. Nós sabemos que o que precisa acontecer aqui é algo espiritual. Não pode nem deve ser na força do que prega, no esforço do ouvinte apenas, mas precisa ser uma obra do Espírito Santo, Pai, invadindo os corações, alimentando as almas, salvando, Pai, aqueles que precisam de um encontro real com Jesus e fazendo toda a tua obra. Então, Senhor, toma-nos enquanto igreja, que o teu Espírito Santo nos visite e que nesse momento, onde a palavra de Deus é pregada, que seja, Pai, uma obra do Espírito Santo de Deus em nosso meio, aplicando a tua santa palavra a todos os nossos corações. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você pudesse fazer uma única pergunta a Jesus, que pergunta você faria? Pensa um pouquinho aí. Não precisa responder, não. Mas se você pudesse fazer uma pergunta a Jesus, ou talvez uma última pergunta a Jesus, que pergunta você faria? Tá pensando, eu queria que você pensasse mesmo que você não fale. Imagina, pensa. A pergunta que você está pensando agora, ou tentando, né? Está em dúvida ainda, não sei. Acho que é muito difícil. Mas essa pergunta que você está idealizando aí, ela revela muito sobre o seu coração. Se você perguntou, por exemplo, apenas sobre a sua vida, mostra que você pode estar vivendo de maneira muito autocentrada. Se você perguntou algo muito sobre o futuro, mostra que você pode estar muito ansioso.
E por que eu fiz essa pergunta para começar, irmãos? Porque o texto que nós vamos abordar aqui agora, ele gira em torno de uma pergunta, que foi a última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, que revelou, por consequência, muito do coração deles também naquele momento. Vamos lembrar um pouco do que estava acontecendo antes da gente ler o texto aqui, em Atos capítulo 1. Jesus já havia ressuscitado, consequentemente ele já havia morrido, já havia também feito milagres, maravilhas, já havia pregado com autoridade. E ao final desse tempo, com o corpo glorificado, já tendo passado 40 dias entre os seus discípulos, ele deu uma ordem final aos seus discípulos. Está aqui nos primeiros versículos do capítulo 1 de Atos. Ele disse: não se afastem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Então, basicamente, a promessa deles, a ordem de Cristo era: esperem em Jerusalém até que a promessa da descida do Espírito Santo seja cumprida. E depois de ouvirem isso, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e eles fazem uma pergunta a Jesus, a última pergunta a Jesus. Por isso que eu perguntei: qual seria a sua última pergunta, se você tivesse a oportunidade de fazê-la? E eles perguntaram: será este o tempo, Senhor, que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E por que revela muito do coração deles? Primeiro, mostra que a curiosidade com o tempo mostra que eles estavam muito ansiosos. Porque quanto mais a gente fala sobre tempo, mais a gente mostra ansiedade. E, ao mesmo tempo, esse foco em Israel revelava um coração que ainda pensava muito em si mesmo. Inclusive porque o Senhor Jesus, a gente viu domingo passado, ele já havia dito escancaradamente: ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus já havia escancarado as portas da pregação do evangelho. Olha, gente, agora a missão, o discipulado, a pregação é para as nações. Jesus já tinha dito isso. Mas eles se voltam ainda e perguntam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a quem? A Israel? À luz do contexto histórico mais amplo aqui, essa pergunta era até de algum modo natural, porque Jesus falou muitas vezes nos evangelhos sobre o reino. E o Antigo Testamento, sempre que falava sobre o reino de Deus, associava, conectava essa obra de Deus no seu reino, restaurando o reino, o governo a Israel, com o derramamento do Espírito Santo. Então, sempre que se falava no Antigo Testamento sobre o reino sendo trazido de volta ao povo de Deus, a Israel, havia muitas promessas ligadas ao derramamento do Espírito Santo. Então, de algum modo, essa pergunta deles, ela era esperada, ela não era ilógica. Mas não significa que, por ser esperada, ela era a melhor pergunta. Isso não é assim com a gente também? Por exemplo, diante do sofrimento, qual é a pergunta que a gente costuma fazer a Deus? Por quê? Por quê, Senhor? Que mais? A gente afunila mais essa pergunta ainda, normalmente. Por que comigo, Deus? Por que eu? Não é assim que a gente pergunta? Essa é a pergunta esperada, mas essa não é a melhor pergunta. Ela pode até ser a mais esperada, mas não é a melhor pergunta. E por mais que perguntas possam ser uma bênção, tem momentos que as perguntas elas podem ser muito mal utilizadas, podem ser muito mal feitas. E há momentos, irmãos, que na verdade nem perguntas cabem. Há momentos que a gente só tem que contemplar, que a gente só tem que louvar, que a gente só tem que orar. E às vezes até silenciar. Tem momentos que a gente não precisa falar nada. É só dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou ouvindo a tua voz. Apesar de a pergunta não ter sido a melhor, irmãos, a resposta foi a melhor. Não é assim que Deus faz com a gente, né? O homem comete seus erros, comete suas falhas, vacila no meio do caminho. Como foi aqui? Não foi a melhor pergunta. Mas Deus sempre transforma o mal em bem e ele usou daquela pergunta
que talvez não foi a melhor para dar a melhor resposta que a gente poderia receber. Deus é bom, né? E qual foi a resposta que ele deu? Tá aqui, vamos já para o texto agora, vamos mergulhar. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. A igreja pode ler esse versículo final? Homens. Amém. Nessa nossa série de mensagens, como eu falei, algumas semanas atrás a gente viu que dentro da missão da igreja, em Marcos, as últimas palavras de Jesus nos deixaram claramente uma missão: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente vê que essa missão ela começa com a pregação do evangelho. Não há como cumprir a missão do reino sem anunciar que boas notícias irromperam na história. Não dá. A missão do reino ela pressupõe um anúncio de boas novas que surgiram diante de uma realidade onde só haviam más notícias de morte, de desespero, de desesperança e principalmente de condenação eterna. E a pregação do evangelho ela vem para responder isso. Em Mateus, o evangelho de Mateus, nós vimos que essa missão ela foi aprofundada. E vimos que a missão vai para além de anunciar. Nós vimos que nós precisamos ser, para além de arautos, nós precisamos ser discipuladores, professores, mestres que formam alunos não segundo a nossa própria autoridade, mas segundo a autoridade do mestre maior que é Jesus. Somos discípulos que fazem discípulos e a nossa missão não é só apresentar um plano de salvação e dizer, vá lá, segue a sua vida, não. A nossa missão é convidá-lo a esse plano, a entrar nessa história de redenção e dizer agora, senta aqui do meu lado, caminha junto comigo, que eu vou te mostrar como eu já tenho caminhado nos passos de Jesus. E hoje, irmãos, a gente chega ainda nessa proposta de entender a missão do reino, num texto que vai nos mostrar qual o modo mais eficaz de que essa pregação, de que esse chamado ao ensino, ele possa ser mais eficaz para alcançar corações que se abrem ao evangelho. E para isso, deixa eu usar aqui uma imagem, para você imaginar. Imagina que você vai à consulta de um médico para tratar um problema de coluna, certo? E quando você chega lá, você descobre, primeira coisa, que aquele consultório ele fica num prédio de clínicas veterinárias. Mas tudo bem, né? Assim, tem o espaço dos animais e tem um consultório aqui de humano. Mas você achou estranho, mas você ficou, porque você está com um problema na coluna e coluna não aguenta, né? Você acha estranho, mas fica. Depois você é chamado. E quando você entra naquele consultório, você é recebido por um homem de bermuda, regata e havaianas. Você fica desconcertado ainda assim, mas você já estava até ali. Você foi até ali, você não sabia nem como dizer, eu vou sair desse lugar. Você não tinha muito jeito para se livrar daquela situação. Você senta, você começa a falar dos seus problemas e ele começa a te responder com vários erros de concordância, uma fala que parece que, infelizmente, não teve nenhum tipo de formação. E pior, você começa a falar do seu problema de coluna e fazer perguntas, mas você não sente nenhuma segurança na resposta. Parece que ele nem sabe do que você está falando. E, ao final, ele prescreve um remédio, mas quando você olha na receita, não tem CRM.
Aí eu te faço uma pergunta. Você seguiria o tratamento daquele homem? Não? Óbvio que não. Óbvio que não. Talvez alguns mais corajosos, mais diretos, nem tenham ficado ali, né? Mas eu tenho certeza que alguns ficariam. E iam ficar tão desconcertados que, né, iam ficar ali até o final. Não sei se pagariam, né? Mas ficariam até o final daquela consulta. E, irmãos, se você parar para pensar, o remédio e o tratamento poderiam até estar certos. Ele poderia até ser médico mesmo. Mas nada do que você viu ali te trouxe o quê? Segurança. O que você viu e ouviu pareceu contradizer a informação de que aquele ser, inclusive, era o quê? Um médico. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, e se eu te disser que muitos rejeitam o evangelho, não pelo que ele é, mas por quem ouviram e pelo modo como ouviram do evangelho. Isso não é forte? Infelizmente, isso pode acontecer com a pregação do evangelho. E é por isso que o termo que o Senhor Jesus usou aqui é um termo fundamental para a gente compreender o significado dessa mensagem. Ele fala que nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Em Atos, testemunha não é apenas alguém que presenciou um ato, mas é alguém que, além de ter presenciado um ato, se torna um propagador daquela informação, defende e promove aquela causa com tudo que ele tem, inclusive com a sua própria vida, se necessário. É por isso, e é daí que veio o termo mártire, porque testemunha no grego é mártir. E foi exatamente pela herança do evangelho, onde essas testemunhas de Jesus morreram pela causa do reino, que esse termo para nós, mártire, se tornou um significado de uma testemunha que, inclusive, morre pela pregação do evangelho. Então, os apóstolos a quem Jesus está tratando aqui eram, por definição, testemunhas de Jesus, no sentido mais puro da palavra. Por quê? Porque eles foram homens que viram Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. Viram a morte e a ressurreição, eles viram tudo isso acontecer. E aí surge uma pergunta para nós aqui, inevitável, pelo menos se você der atenção ao texto. E nós podemos ser testemunhas de Cristo? Aí eu faço uma pergunta. Alguém aqui viu Cristo morrer na cruz do Calvário lá, naquele dia? Alguém viu ele ascender aos céus visivelmente? Nós não podemos ser testemunhas como na natureza exata do que os apóstolos foram. Porque eles viram o Cristo carne e osso, eles viram o Cristo pregando com autoridade, realizando milagres, morrendo na cruz, ressuscitando. E viram, pasmem, Jesus subindo, entrando numa nuvem, sendo assunto aos céus, sumindo. Diante dos seus olhos, eles viram tudo isso. Nós não vimos isso. Então, nós não podemos ser testemunhas como testemunhas oculares, mas podemos ser, sim, irmãos, testemunhas de uma outra forma. Sabe como? Quando nós testemunhamos os efeitos reais da obra de Cristo em nossas próprias vidas. A transformação que nós vivemos na nossa caminhada com Cristo confirma ou desabona que aquilo que é anunciado nas Escrituras, qual seja os milagres de Cristo, as pregações de Cristo, a morte e principalmente a ressurreição de Cristo, é verdadeiro. E de algum modo os apóstolos vivenciaram isso também. Por exemplo, quem era Pedro antes de ser verdadeiramente transformado por Jesus? A gente vê tantas cenas, mas a gente poderia se resumir à cena do final, onde ele nega Cristo, mas ele não só nega. É pouco falar que Pedro nega Jesus. Sabe por quê? Ele cometeu perjúrio. Que ele cometeu o ato de jurar que não conhecia Jesus. Ele não só negou, ele jurou em nome do próprio Deus, de algum modo, que não conhecia Cristo.
Porém, pouco tempo depois, esse mesmo Pedro se tornou aquele que pregou corajosamente ao evangelho, correndo o risco de ser morto e preso, e viu 3.000 pessoas sendo salvas pelo poder de Deus. Quem era Paulo? Você sabe da história. Um homem que vivia para matar cristãos. Um homem que vivia para desfazer a obra de Cristo. Era literalmente um anticristo. Até que Paulo se converte na estrada de Damasco. Só que quando Paulo se converte na estrada de Damasco, irmãos, até aquele ato, e principalmente depois que ele afirma ter se convertido, ele era um médico de regata. Não dava para confiar em Paulo. Entende? Ele matou cristãos. E agora ele chega aqui, ele chega como médico de regata. De sandália, de havaiana, sem CRM, atendendo num prédio de clínicas veterinárias. E isso é provado pelo que o próprio texto bíblico mostra. Ananias, a quem Deus chamou para discipular Paulo, para batizar Paulo, ele diz: Senhor, tenho ouvido o quanto mal esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em outras palavras, ele estava dizendo de maneira respeitosa: Senhor, não vou não. E aí Deus diz: você vai, Ananias. E eu vou mostrar a Paulo o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Ele é um instrumento meu chamado para anunciar o evangelho aos gentios. E Ananias vai, obedece. E Paulo diz em Gálatas que depois da sua conversão, ele não consultou carne nem sangue, nem subiu a Jerusalém, mas partiu para a Arábia. Poucos sabem disso, mas depois que Paulo se converte, ele não foi para Jerusalém imediatamente. Ele passou 3 anos na Arábia e depois em Damasco. Foi um tempo de preparação espiritual de Paulo. 3 anos para que ele pudesse se reidentificar, para que ele pudesse se despir do fato de ser o médico de regata sem CRM e numa clínica de veterinárias. E não bastasse isso. Quando Paulo chega em Jerusalém, depois desses 3 anos, o texto de Atos diz que todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. 3 anos depois, Barnabé tentou ajudar Paulo e disse: olha, eu vi esse homem pregar com ousadia em nome de Jesus, mas não resolveu. Não convenceu, tanto que enviaram Paulo para Tarso. Sabe quanto tempo ele passou em Tarso? Estima-se que entre 7 a 10 anos. Ou seja, Paulo passou pelo menos 10 anos da sua vida sendo preparado antes de Barnabé ir até ele e chamar ele para começar a missão em Antioquia. É muito tempo, gente. 10 anos. Paulo levou mais de uma década até que ele deixasse de ser visto como missionário lá de regata e fosse visto como o missionário confiável. E aqui não é nada contra a regata não, tá, gente? É só porque você não espera um médico de regata, tá? Mas se você usa, você é amado por nós, viu? O problema não é a regata, não. O problema é só o médico, né, no consultório de regata, né? Todo mundo concorda com isso, né? Meus irmãos, Deus não apenas habilitou Paulo a pregar nesse período, mas Deus usou esse tempo para mudar a sua vida, para justamente torná-lo uma testemunha. O Paulo que antes perseguia e matava Jesus, se tornou o Paulo para quem o viver era Cristo e o morrer era o quê? Era lucro, era ganho. E esse era o poder transformador de Deus que fez de Paulo uma grande testemunha. E é nesse sentido, dessa obra de Deus sendo realizada e revelada em nossas vidas, que nós também podemos ser testemunhas de Jesus. Quando as pessoas olham para nós e veem a vida de Jesus sendo revelada em nós. Quando as pessoas olham para nós e dizem: existe algo de Cristo naquela vida. Elas, de algum modo, estão lendo uma outra mensagem. Elas estão lendo que, de fato, a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados e de que Jesus ressuscitou ao 3º dia é verdadeira, é real. Ela não apenas é real historicamente, mas ela é poderosa para transformar vidas. Então você pode ser uma testemunha de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares.
para os seus amigos que te conheciam desde pequeno, antes de você se converter, quando eles olharem para você e disserem: você já não é mais a mesma pessoa. Você é diferente. Deus está fazendo algo na sua vida. Você não é mais aquele lá, daquela antiga vida. E não é apenas porque agora você está mais velho, não é apenas porque as estações da vida mudaram, mas é porque de fato você deixou de lado, deixou para trás a velha natureza que, como disse o apóstolo Paulo, se corrompia segundo desejos enganosos e se revestiu da nova natureza, em justiça e retidão procedentes da verdade. E o que é que muda na prática? O próprio apóstolo Paulo em Efésios, ele começa nesse texto a descrever. Ele diz assim: você deixou a mentira e passou a falar a verdade. Você, e eu digo você como nós aqui, como corpo, passamos a administrar nossa ira, não deixando que o sol se ponha sobre ela. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era preguiçoso, saiu do lugar e começou a trabalhar, começou a fazer, começou a se movimentar. Aquele que roubava também abandonou. Aquele que vivia a sua sexualidade como animal, satisfazendo-se como bem entendesse, aceitou se sujeitar ao padrão bíblico do que Deus estabelece para a sexualidade, que é o matrimônio, que é o casamento. E não para por aí, você passou até a mudar o modo como você fala. E não é sobre o linguajar evangélico, mas você passou a não alimentar sua boca com palavras torpes, passou a deixar de ser murmurante, passou a abandonar a maledicência, passou a viver uma nova vida, passou a servir o próximo, passou a olhar para além do seu próprio umbigo, passou a ver a vida de um modo diferente, passou a ter uma nova maneira de viver a vida e de olhar para o futuro. E aí, quando as pessoas perguntam, mas como isso aconteceu? Como isso é possível? Aí você responde: Cristo me alcançou. Na minha estrada de Damasco, Cristo me alcançou. Ele começou uma obra na minha vida. Ele começou a transformar o meu ser, e não foi de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. Como disse o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo e agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é por isso que nós somos testemunhas, porque agora ele vive em mim. E é o fato de verem Cristo na minha vida que me faz a melhor testemunha possível. Não é só que eu vi ele morrer, eu não só vi ele ressuscitar, ele está aqui. Olha para a minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo falou, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Leia comigo. Vocês são a nossa carta. Ele está falando de quem? Da igreja. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, onde é que começa a obra? Nos corações. A vida do cristão, meu irmão, é essa carta. Ela deve ser esse testemunho visível, legível a todos, que apontam para Cristo. E quando as pessoas leem essa carta, que é o quê? É a nossa vida. A pergunta que surge é: o que é que elas aprendem sobre Cristo? E essa é uma pergunta que não tem como a gente fugir dela. Quando as pessoas leem a carta da sua vida, o que é que elas aprendem sobre Cristo? Primeira coisa, elas veem Cristo. E segundo, se elas veem Cristo, qual é o Cristo que elas veem? Porque tem muitos falsos cristos por aí, né? É o Cristo verdadeiro? É o Cristo que pregou o Sermão do Monte? É o Cristo que
falou sobre a sua segunda vinda, é o Cristo que falou sobre inferno, é o Cristo que também falou sobre verdade e graça, é o Cristo que falou sobre restauração, mas principalmente é o Cristo que morreu pelos nossos pecados e o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É esse Cristo que tem sido visto em nossas vidas. Eles veem uma nova vida, uma vida digna de ser usada como testemunho do poder de Jesus. E aqui eu preciso dizer algo óbvio, mas que precisa ser dito. Ninguém está falando aqui, irmãos, de uma vida perfeita, porque vidas perfeitas não existem. Se você leu a Bíblia, você já entendeu isso. Não existem vidas perfeitas debaixo do sol. O próprio apóstolo Paulo, que falou sobre sermos cartas vivas, foi quem disse em Filipenses capítulo 3, não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição. Mas do que a gente está falando? A gente está falando de uma vida que, apesar das infelizes dificuldades e até quedas que nós enfrentamos, é uma vida que, em primeiro lugar, permanece no caminho, permanece em Cristo e que continua num ritmo constante, dedicado e continuar olhando para o alvo. Como disse o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, um discípulo que segue rumo ao alvo, que se esquece das coisas que ficaram para trás e avançam para as coisas que estão diante de mim. Para quê? Para onde ele está olhando? Ele está olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é exatamente aí, irmãos, de uma vida que segue com Cristo, segue olhando para Cristo, segue lutando contra o pecado, segue se revestindo de um novo homem, de uma nova mulher, que o Senhor Jesus quer usar como testemunha da sua obra e do seu poder. Cada dia mais perto de Jesus. Um passo de cada vez, cada dia mais refletindo a Cristo, inclusive nos erros. Porque quando a gente peca, a gente também se distingue do mundo como? Pedindo perdão, se arrependendo. O mundo peca e continua pecando. E peca mais ainda, e gosta, e ama, e se lambuza, e mergulha. Como é que o crente mostra que é discípulo de Jesus mesmo quando peca? Se arrependendo. Dizendo, isso não é para mim. Isso não agrada a Deus. Isso não me faz bem, isso não faz bem aos meus irmãos. E isso mancha a glória de Deus. Isso afeta a santidade de um Deus poderoso, santo, justo, bom. E é essa vida, irmãos, que testemunha de Cristo. E eu faço algumas aplicações caminhando para o fim desse sermão. A gente não tem como fugir dessa pergunta aqui. Olhar para as nossas vidas e perguntar, é essa vida que nós estamos desenvolvendo? Basicamente, tem três maneiras de responder a essa pergunta diante do chamado de Cristo para sermos testemunhas dele. Quando você olha para a sua vida e você diz assim, é essa vida que você está desenvolvendo? Você pode responder assim e dizer, pela graça de Deus eu tenho desenvolvido essa vida, estou grato pelo que eu tenho visto. Se essa for a sua resposta, glória a Deus. Reconheço que talvez seja uma das respostas mais difíceis de se dar. A única coisa que eu digo é, guarde-se da soberba. Porque se você tem dado esse testemunho, glória a Deus. Se ele de fato for verdadeiro, glória a Deus. Guarde-se da soberba e mantenha seus olhos fixos em Cristo. Mas eu sei que as duas respostas mais comuns não são essas. A primeira resposta, que talvez seja mais comum, é dizer assim, não, pastor, eu infelizmente não tenho essa vida. E eu acho que eu não tenho essa vida porque eu acho que Jesus não me alcançou. Esse poder aí de mudar de vida, de viver diferente, eu nem acredito nele. Eu acho que isso é fantasia. Eu acho que isso é fanatismo religioso. Eu acho que isso é mito. Eu acho que isso é história para boi dormir.
Porque parece mesmo. Aquele que roubava não rouba mais. Não, não, não. Como diz o ditado, pau que nasce torto, o quê? Nunca se endireita. Não, não, eu não acredito não nessas coisas, não. Aquele que vivia traindo, aquela que vivia falando mal, pode ser transformado, pode ser... Não, não, eu não sei nem se eu acredito nisso. Mas deixa eu te dizer, você pode não acreditar, mas é verdade. Deus pode transformar vidas. Deus pode mudar histórias. Deus pode transformar corações. Deus pode pegar um coração de pedra e transformar e dar um coração de carne, meu irmão. Você pode não crer, mas é verdade. E se é verdade, eu te convido, creia. Creia em nome de Jesus. Não apenas creia no poder do evangelho, mas se arrependa também. Porque a obra do evangelho, ela é um binômio. Ela exige crer, ela exige uma fé que o próprio Deus concede, mas ela exige mudança de vida, arrependimento. Eu vou mudar de rota. E é isso, irmão, mude de direção. Se você olha para essa situação e diz, eu não vivi isso, o convite de Cristo é, então viva, se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus e saiba que Jesus ele pode perdoar os teus pecados. Chesterton disse que diante da beira de um precipício só tem uma maneira de seguir adiante, que é dar um passo atrás. E eu complementaria, é mais do que um passo atrás, é dar meia volta. Porque se você dá um passo para trás, você continua olhando para o mesmo lugar. Mas a gente tem que dar meia volta. E é exatamente quando a gente dá meia volta diante da beira de um precipício que a gente olha para o outro lado e vê que já existia uma esperança para nós, lá no fim, que é Cristo Jesus. E ele nos oferece perdão, irmãos. Em primeiro lugar, perdão. Quem caminha com Cristo não vive mais debaixo de culpa. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Quem vive com Cristo ganha uma nova identidade. Você não é mais preso ao que os outros pensam de você. Você é um filho amado de Deus. E agora você ganha ainda um poder sobrenatural para viver uma vida que você nunca viveu antes. Você ganha o poder do Espírito Santo. Então não adie essa decisão, meu irmão. Essa nova vida está disponível hoje para todos aqueles que creem, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, todos aqueles que olham para a sua própria vida e dizem, eu preciso de alguém melhor do que eu. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de restauração. E Ele está aqui hoje, irmãos, oferecendo isso para nós. Não apenas o convite para uma nova vida, mas o convite para fazermos parte do time dele. E assim que a gente se converte, ele já escala. Agora você é minha testemunha. Vai lá, fala dessa obra que eu estou fazendo. E eu sei, irmãos, que por fim pode ter um terceiro grupo. Que diz assim, eu sou um discípulo. Eu sei disso. Mas eu não estou conseguindo ser a testemunha que eu gostaria. Eu vejo que ao ouvir isso, ao ouvir essa palavra, ao ouvir o que o Senhor tem falado comigo, eu poderia ser uma testemunha mais efetiva para o Senhor. E muitos de nós talvez nos encontremos aqui nesse ponto hoje. Podemos amar Jesus, queremos servi-lo, mas por alguma razão sentimos, percebemos que a nossa vida não está testemunhando de Cristo como poderíamos, como gostaríamos. E aí os motivos podem ser muitos, irmãos. Pode ser medo, pode ser vergonha, pode ser pecados não confessados que nos desabilitam, desabonam mesmo, retiram nossa autoridade de pregarmos em nome de Jesus. Ou até mesmo um comodismo. Você está tão entregue a essa vida, tão focado nos seus sonhos, olhando tanto para si. Quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Está olhando tanto para as suas necessidades, para o seu grupo, para as suas demandas, para o seu umbigo, que você não está nem pensando tanto nesse negócio de servir a Deus, de proclamá-lo, de anunciá-lo. Mas existe uma boa notícia, meus irmãos. O Senhor não nos deixou sozinhos para esse propósito. E aí eu volto para o texto.
mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, primeira coisa, irmãos, a presença do Espírito Santo, claramente aqui no texto, o derramar do Espírito Santo, claramente está relacionado à missão do reino. Por isso que eu tenho insistido aqui, irmãos, inclusive falei isso nos outros domingos. Uma igreja, uma comunidade, pessoas serão mais cheias do Espírito quanto mais elas estiverem disponíveis para a missão do reino. O Senhor não nos enche para a gente ficar assim, se sentindo, sabe? Olha que bênção, estou cheio do Espírito Santo. O Senhor nos enche para a gente encher outros. Eu vou repetir. O Senhor nos enche para a gente encher outro, irmãos. Não é uma piscina estanque, é um rio. É um rio onde a água passa e a gente é um canal. Mas tem gente que acha que é piscina. Busca Deus o tempo todo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Daqui a pouco começa a esborrar. E o que era para ser uma bênção vira um problema. É por isso que nós precisamos falar sobre a missão da igreja, irmãos. Porque a igreja que não fala e não entende a missão, ela está se descaracterizando. Ela está vivendo para si mesma. Ela é nada mais do que uma versão dos discípulos dizendo: quando, Senhor, tu vai restaurar o reino a Israel? Mas o Senhor não gerou a igreja para isso, irmãos. O Senhor não te chamou para uma nova vida só para você viver mais feliz. O Senhor te deu uma nova vida para que você leve a outros essa nova vida. E aí é que entra as curiosidades do reino, porque é exatamente aí que nós encontramos felicidade, servindo, amando, anunciando, proclamando. Quando a gente se dá, a gente ganha. Aquele que quer ganhar o mundo perde a alma. Aquele que morre é o que vive no reino. Então é exatamente aí, irmãos, quando a gente se doa, quando a gente proclama, quando a gente entende que tem uma missão, aí é que as coisas começam a fazer sentido. E você diz, não era para isso que eu vim, não foi para isso que Jesus me chamou. Até porque o Filho do Homem veio para dar a sua vida, para servir. Então, irmãos, deixe-se encher do Espírito e deixe que esse Espírito alcance outras pessoas, testemunhem de Jesus. Mas talvez você se pergunte, caminhando para a gente terminar e concluir esse sermão, talvez surja uma pergunta: mas como? Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Além de você se colocar na missão, além de você sair da sua zona de conforto, além de você achar que só frequentar um culto dominical é suficiente, busca Ele. Busca Ele. Olhe para Ele e diga: Senhor, eu quero te buscar em oração, Pai. Eu quero abrir a Tua palavra. Eu quero viver em comunidade. Eu quero viver uma vida de gratidão, como disse o apóstolo Paulo, rendendo sempre graças a Deus. Eu quero testemunhar das pessoas que o Senhor fizer passar no meu caminho. Eu não quero viver uma vida espiritual morna, apática. Eu quero que aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, seja uma realidade na minha vida. Eu quero que a minha vida cristã, ela não seja um museu, mas seja uma verdade viva, tangível, palpável, não apenas para mim, mas para outros. E é isso que significa ser testemunha, meu irmão. É isso que significa ser testemunha. Mas não é na nossa força, não é no nosso carisma, mas é no poder do Espírito Santo. E eu concluo lembrando da pergunta que os discípulos fizeram, na qual a gente começou meditando hoje. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Percebe que eles perguntaram quando, né? A pergunta deles era quando. Quando? Quando, Senhor? Mas o Senhor Jesus redireciona. E ele diz assim, não é quando aqui, é o como que importa a vocês. Porque enquanto a gente costuma viver
é um modo do ser humano, padrão. A gente costuma viver em um futuro ansioso e autocentrado. O ser humano funciona assim. O ser humano dominado pela carne. Ele vive num futuro ansioso e autocentrado. E Jesus, ele olha para nós e diz, não, vocês têm que viver no presente. E um presente dedicado à oração e ao serviço. Então, eles perguntam, quando, Senhor? Será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí o Senhor Jesus diz, não, o que importa a vocês não é saber os tempos ou as épocas, isso compete a Deus, isso não compete a vocês. O que compete a vocês é serem as minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Então, não sei se você está conseguindo perceber, mas Jesus está dizendo assim, de algum modo, aquilo que vocês estão buscando, a resposta pronta e o tempo na sua ansiedade, na verdade, são vocês enviados no poder do Espírito Santo que vão fazer o reino vir até nós, vir até o mundo. Porque não foi o próprio Cristo que disse, o reino de Deus está entre vós. Era a igreja, e é a igreja, irmãos, que faz de um reino invisível um reino tangível para o mundo. O mundo, ele olha para nós enquanto igreja e ele deveria estar vendo sinais desse reino. Sinais de generosidade, de serviço, de santidade, de dedicação, de cuidado, de amor, de verdade. Então, quando eles perguntam quando, e Jesus diz, não, vocês não entenderam, o que cabe a vocês é o como. E o como de vocês é, sejam minhas testemunhas, e sejam testemunhas de que esse reino já chegou entre vós. Já chegou entre vós. Glória a Deus, irmãos. Então, eu te pergunto, nós temos dado testemunho de que o reino de Deus está entre nós? Como igreja, como famílias. A pergunta do nosso coração não é, Senhor, quando vais fazer a minha vontade? Nossas orações muitas vezes são, e aí, Senhor, meu apartamento, meu negócio, minhas necessidades. E eu não estou dizendo que você não possa colocar seus pleitos, você pode. Mas se só tem isso, tem algo errado, irmãos. Se só é sobre isso, tem algo errado. Então a oração do crente não é essa em primeira instância. A oração do crente é, como eu posso te servir, Senhor? Como eu posso testemunhar de ti? Como minha vida pode ser uma testemunha de que o reino de Deus está entre nós no poder do Espírito Santo? E até que ele volte, meus irmãos, porque ele disse que voltaria. Os discípulos ficaram lá olhando, achando que era o reino chegando. Aí os anjos, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como o viram subir. Ele estava sendo educado, dizendo assim, bora gente, tem serviço. Tem serviço. Ele não acabou de dizer que tinha uma missão. Ele foi, ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, sejam minhas testemunhas. Que a gente esteja ansioso pela sua volta. Mas que até ele voltar, a gente esteja cumprindo a sua missão. No poder do Espírito Santo. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos agora. Quero convidar os irmãos aqui do louvor. Eu vou orar com você, a gente vai ter um tempo, mas a gente vai orar também através desse cântico que a gente vai louvar.